Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e essa é a jornada Gênesis ao Apocalipse. Juntos aqui, nós lemos a Bíblia 15 minutos por dia. Vamos juntos nessa jornada? Então já deixa o seu like aqui, clica aí, por favor, e também se inscreva no meu canal. Todos os dias aqui um devocional bíblico para você. Vamos começar hoje em Números capítulo 34. Números 34. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhes cairá em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. A região sul irá desde o deserto de Zin até a fronteira de Edom, e a fronteira do sul irá desde a extremidade do mar salgado para o mar leste, para o lado leste. Esta fronteira irá rodeando o sul para a subida de Acrabim e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul de Cades Barneia, e sairá a Zaradar e passará a Asmon. Depois essa fronteira rodeará Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por fronteira do oeste, vocês terão um mar grande. Esta será a fronteira do oeste. Esta será a fronteira do norte. Marquem fronteiras desde o mar grande até o monte Or. Marquem a fronteira desde Monte Or até a entrada de Amate, e as saídas desta fronteira será de Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã, e esta será para vocês a fronteira do norte. E por fronteira do lado leste, marquem a fronteira de Azar-Enã até Sefã. A fronteira descerá até Sefã, até Ribla, para o lado leste de Aim. Depois a fronteira descerá e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado leste. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta será a terra de vocês, com as suas fronteiras ao redor. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra em que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberão a sua herança desse lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. E o Senhor disse a Moisés: são estes os nomes dos homens que repartirão a terra para vocês por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Escolham ainda um chefe de cada tribo para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim; Elidab, filho de Quislom, da tribo de Dan; chefe Bugi, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o chefe Aniel, filho de Éfode; da tribo dos filhos de Efraim, o chefe Quemuel, filho de Sifitã; da tribo dos filhos de Zebulon, o chefe Elisafã, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Isacar, o chefe Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Asser, o chefe Aiude, filho de Selome; da tribo dos filhos de Naphtali, o chefe Pedael, filho de Amiúde. E a estes o Senhor ordenou que repartissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Números 35. Das campinas de Moabe, junto ao mar na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que, da herança de sua posse, deem cidades aos levitas em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades de vocês darão aos levitas desde a muralha da cidade para fora. Serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, ao lado leste, vocês devem medir 900 metros para o lado sul, 900 metros para o lado oeste, 900 metros para o lado norte, 900 metros ficando na cidade no meio. Esses lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Nas cidades de vocês darão aos levitas 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades.
Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser herança dos filhos de Israel, e se a tribo for numerosa, dará muitas cidades, e se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará as suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe couber. E o Senhor disse ainda a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades e lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém voluntariamente. Nessas cidades o homicida poderá se refugiar do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para o julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 destas cidades devem ficar desde o lado do Jordão e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém voluntariamente. Mas se alguém ferir uma pessoa com instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte, essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador de sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. É homicida. O vingador de sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento, sem má intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue, segundo estas leis. E livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador de sangue se encontrar fora dos limites dela, e o vingador de sangue matar o homicida, será culpado de sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até não será culpado de sangue, depois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por alguém ou por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que se derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio do qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Agora, Números 36. Os cabeças das casas paternas das famílias dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes e cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou a meu senhor que por sorteio dê essa terra em herança aos filhos de Israel. E ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas seria diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. E assim seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel,
a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles que a vier pertencer. Assim, a herança delas será tirada da tribo dos nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. E assim a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filho que possuir uma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. E assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas cada uma à sua herança, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com filhos de seus tios paternos. Casaram nas famílias dos filhos de Manassés, os filhos de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. Então, são estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel na campina de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Amém? Hoje ficou um pouquinho mais curto, que a gente acabou já o livro de Números, e agora vamos entrar em um novo livro da Palavra de Deus. Então, fica conosco, dá o seu like aqui, não esquece, né? Dá um joinha, e amanhã tem mais. Jornada de Gênesis ao Apocalipse. Deus abençoe.